Bom dia, irmãos. Graça e paz. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 37. Queria trazer para os irmãos uma reflexão em cima de dois textos, que são textos conhecidos por nós e que não sei qual a experiência dos irmãos, mas foram textos que eu tomei conhecimento muito novo, muito cedo na minha vida, antes da minha conversão. Foram textos que eu ouvia os meus pais falarem. Eu nasci num lar cristão, ouvia pessoas ao meu redor do nosso círculo de convivência citarem. E eu queria ler com os irmãos o Salmo 37, primeiro, ler o Salmo 37, a partir do versículo 3. Diz assim: Confia no Senhor e faze o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente será alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele tudo fará. Vamos ler esse versículo 4 de novo, irmãos. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Agora vamos abrir em Mateus capítulo 6. Vamos ler a partir do versículo 25. Mateus 6, versículo 25. Diz assim: Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem. Não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Destacar esse versículo 33, irmãos. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, quando eu era novo, antes da minha conversão, eu ouvia esses textos e a maneira como eu interpretava eles era como se o Senhor fosse um gênio da lâmpada. Bastava eu amar Ele, seguir Ele, me deleitar nele, e tudo que eu precisasse, tudo que eu quisesse, tudo que me desse vontade, Ele ia me conceder. Irmãos, eu acho que eu não preciso nem de dizer que essa é uma interpretação muito errada desses textos, O Senhor, Ele não se revela assim, e eu acredito que muita da nossa dificuldade no nosso dia a dia é porque nós nos esquecemos do verdadeiro sentido que esses textos querem trazer para nós. Na realidade, são textos que eu vejo que eles falam sobre contentamento no Senhor. Então percebam, se no Salmo 37 está dizendo deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração, se o nosso deleite está no Senhor, o nosso desejo vai ser o próprio Senhor. Se nós buscarmos primeiro o reino de Deus e a justiça de Deus, nós vamos entender que nós não temos mais necessidade de outra coisa. E às vezes o nosso desafio está nisso, de compreender de uma maneira prática, cotidiana, sincera, que a revelação que o Senhor tem para nos dar é essa, é de que a nossa satisfação, as nossas necessidades, os nossos desejos, aquilo que a gente realmente carece, na cruz, com a obra do Senhor Jesus, Ele já nos deu provisão para tudo isso. Então, nós podemos sentir falta de vestimenta, nós podemos sentir falta de alimento, nós podemos sentir falta de casa. Os irmãos podem elencar. São muitas as dificuldades que nós enfrentamos. Mas se nós compreendermos que, uma vez salvos pelo Senhor, resgatados pelo Senhor, nós realmente não temos necessidade de mais nada, nós vamos encontrar esse caminho de contentamento.
E eu acho que, pelo menos para mim, irmãos, eu me vejo no meu dia a dia esquecendo disso, deixando essa verdade, essa gloriosa verdade, essa graciosa verdade, escapar dos meus pensamentos, escapar das minhas mãos. E eu não sei os irmãos, mas eu pessoalmente, eu me vejo especialista assim em buscar o reino de Deus em segundo lugar. Isso pode acontecer, porque o que está falando aqui no texto não é buscar o reino de Deus e a justiça de Deus e tá certo, é buscar em primeiro lugar. É a coisa mais importante, aquela coisa fundamental. E nós sabemos que é o Senhor Jesus que é a justiça de Deus. E, irmãos, eu sinto que na revelação do Senhor, na Bíblia, nela como um todo, o Senhor, ele busca mostrar esse caminho de relacionamento íntimo, esse caminho de relacionamento em que nós podemos descansar no Senhor, em que nós podemos confiar no Senhor, em que nós podemos depender do Senhor. E quantas vezes, irmãos, eu inconscientemente rejeito essa realidade. Eu deixo que os cuidados dessa vida me seguem para a alegria, para a satisfação que o Senhor me oferece e que eu posso desfrutar nele. E eu acho que é muito próprio, né? Bendito seja o Senhor por isso. Eu creio, irmãos, que o Senhor, ele entende essa nossa fraqueza. Ele percebe que muitas vezes nós realmente vamos nos esquecer disso. Nós vamos agir e viver e pensar como se essa provisão, esse contentamento no Senhor não fosse algo do que nós pudéssemos desfrutar. Então, eu acho muito lindo como que o Senhor, ele institui essa ceia, ele institui a sua mesa, usando esses elementos, pão e vinho. Usando propriamente esse contexto de uma ceia. Eu percebo, irmãos, na palavra, como que o Senhor, ele se revela nesse sentido de mantimento, de provisão. Como que o fato da ceia ser essa memória do sacrifício do Senhor, que nos dá essa satisfação, que nos dá essa salvação, que nos dá esse contentamento, nós fazemos memória dele por meio de uma ceia, de tomar do pão e beber do vinho. Porque, irmãos, o Senhor, o nosso Senhor, o Pai, ele se revela não como um mero criador impessoal, ele se revela como o nosso Pai Celestial. Nós lemos isso no texto. O Senhor Jesus, ele não é só um resgatador qualquer, ele é o nosso pastor. E ele não quis só nos tirar de uma condenação, ele quis nos dar a vida. E essa vida não é qualquer vida, ele quis nos dar da própria vida dele. Então, existe algo muito mais profundo do que eu simplesmente ter sido tirado do inferno, irmãos. Nós somos resgatados da condenação para viver novidades de vida, e essa vida é o próprio Senhor. É por isso que o Senhor, ele diz, eu sou o pão. Quando nós comemos desse pão, nós estamos lembrando que é o corpo do Senhor que foi partido para ser dado em nosso favor. O pão, na Bíblia, tem essa figura de provisão, de vida. E o vinho, ele tem essa figura de alegria. Quando o Senhor fala que o vinho é o sangue derramado dele, é porque a obra do Senhor, o castigo que ele sofreu, nos traz essa alegria, nos traz esse contentamento. E aí, lendo os Salmos, irmãos, eu me lembrei do Salmo 23. Acho que é um salmo que tem muito a ver com esse momento. É impressionante como que o Senhor deu essa revelação para Davi, tanto tempo antes, né, do Senhor Jesus ter vindo a essa terra e operado a obra dele perfeitamente. Eu queria ler com os irmãos esse Salmo 23 e trazer algo que eu aprendi estudando esse Salmo. Diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Irmãos, no versículo 1, o Senhor é meu pastor, essa palavra do hebraico é a palavra ruí. E estudando, irmãos, essa palavra, essa expressão, eu percebi que em outros textos, essa palavra, essa expressão ruí, no hebraico, ela pode ser utilizada como um verbo. E quando ela é utilizada como um verbo, ela tem o sentido de alimento.
Se eu falar, eu vou me alimentar, eu vou comer agora, eu falo, eu vou ruir. E eu acho lindo isso, como que o Senhor, ele se revela dessa maneira como uma provisão. O Senhor, várias vezes, ele diz que ele é o pão da vida. Ele diz isso também para a mulher samaritana. Eu posso te dar da água da vida, e essa água da vida sou eu mesmo. Nós temos várias figuras na Bíblia que revelam para isso. Que o Senhor, ele não quer só nos alimentar, ele quer ser o nosso próprio alimento. Ele não quer só nos dar a vida, ele quer dar da própria vida dele para nós, irmãos. E nesse momento, quando nós olhamos para a mesa, nós olhamos para o que o Senhor fez por nós, isso precisa de cativar o nosso coração. De que um Deus perfeito quis tomar a forma de homem, quis ser humilhado e quis entregar o seu próprio corpo para a nossa alegria, para a nossa salvação, para o nosso contentamento hoje, irmãos. Para que nós pudéssemos habitar na casa do Senhor por longos dias, sabendo que bondade e misericórdia vão nos acompanhar, independente das circunstâncias. Por mais que nós estejamos caminhando no vale da sombra da morte, o Senhor tem provisão para nós. Ele é a nossa vida, Ele é a nossa alegria, irmãos. Então que quando nós partirmos o pão nesse momento, quando nós tomarmos esses elementos, fazermos memória do que o Senhor fez por nós, que o Senhor possa trazer paz ao nosso coração. Que as dificuldades que nós temos enfrentado, irmãos, as dores, as perdas, tudo, irmãos, que pode estar, de alguma maneira, contribuindo para diminuir a nossa fé, ou colocar ela à prova, ou esfriar a nossa alegria, em referência àquilo que o Senhor fez por nós. Que nesse momento o Senhor nos liberte disso, irmãos. Que o Senhor nos dê novamente a alegria da salvação. Que nós possamos verdadeiramente dar graças ao Senhor, porque Ele não é um mero criador, Ele é o nosso Pai. Porque o Senhor não é um mero resgatador, Ele é o nosso bom pastor, Ele é o nosso salvador. Porque o Espírito Santo não é só um mero auxiliador, Ele é o nosso consolador. E nós podemos desfrutar disso hoje, irmãos. Que as nossas vidas sejam vividas sabendo disso. Que em face às dificuldades nós podemos dar graças ao Senhor. Porque quando parecer que nós perdemos tudo, na realidade nós não perdemos nada. E nós nunca vamos poder perder isso que o Senhor nos deu. Nós estamos nas mãos do Senhor e nada pode nos tirar das mãos dele. Graças a Deus por isso, irmãos. Senhor, nós te bendizemos porque a tua salvação é perfeita, Senhor. Nós te bendizemos, Senhor, porque nós realmente, Senhor, nós não éramos dignos, Senhor, dessa salvação. Nós não éramos dignos sequer de conhecer o Senhor, mas o Senhor se revela de uma maneira tão íntima, tão linda. O Senhor quis ser nosso Pai, o Senhor quis ser o nosso pastor, o Senhor quis ser o nosso consolador. Nós, Senhor, que éramos teus inimigos, nós, Senhor, que éramos pecadores miseráveis, Senhor. O Senhor entregou o teu Filho, nosso Senhor Jesus, para resgatar pessoas como nós, Senhor, pessoas como eu. Senhor, como compreender um amor como esse, Senhor? Como compreender uma graça como essa, Senhor? Como, Senhor, não nos alegrarmos com essa revelação? Tem compaixão de nós, Senhor. Perdoa, Senhor, porque muitas vezes nós negligenciamos isso. Nós nos esquecemos da sua obra e nós nos damos aos cuidados desse mundo, Senhor. Mas, Senhor, que nessa manhã e todos os dias, Senhor, que o Senhor possa reavivar em nós a alegria da tua salvação. Que nós possamos encontrar contentamento verdadeiro no Senhor. Que nós possamos entender que o Senhor não nos deu só a vida, o Senhor é a nossa vida. Que nós possamos entender que o Senhor é verdadeiramente tudo e a única coisa que nós realmente temos necessidades. E quem faça, Senhor, as dificuldades, as dores, as incertezas, que nós possamos nos lembrar disso, que nós podemos descansar e confiar no Senhor plenamente. Obrigado, Senhor, porque temos essa segurança em Ti. Bendito é o Teu nome. Irmãos, esse momento é um momento separado para aqueles que já creram nisso, que compreenderam que o Senhor, sendo Deus, quis se entregar para salvar aqueles que creem nele. Então, irmãos, se existe alguém no nosso meio que ainda não compreendeu essa obra, reconsidere. Entenda que o Senhor tem provisão eterna para aqueles que creem nele. E é isso, irmãos. A gente pode cantar aquela canção Cristo levou sobre si as nossas dores, que diz: Jesus, pão da vida, luz do mundo, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade e amor.